Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Café com Crise. Como vocês sabem ou não, nessa temporada estamos falando sobre ser mãe além do Instagram. Ou seja, a famosa maternidade real, né? E quem tá me acompanhando por aqui dessa vez é a Letícia Kulikowski. Sim. Oi, Lê! Queria começar já pedindo pra você que tá ouvindo, eu não tô acostumada ainda a fazer essas coisas, gente, mas você aí que tá ouvindo pelo Spotify, avalia com aquelas estrelinhas, entendeu? E se não segue ainda o Café com Crise, segue aí no Spotify. E pra quem tá no YouTube, dá aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário bacana pra ajudar no engajamento, gente. Manda ver aí, porque isso é importante pro meu trabalho, tá bom? Café com Crisers. Quando eu escolho um tema pra vocês, além de trazer diferentes histórias, né? Eu gosto muito de trazer também um especialista, normalmente, sobre o assunto referente ao tema que a gente está conversando. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é educadora parental, empreendedora, geminiana e também é fã de astrologia como nós. Assim, é só pra você saber, viu, Lê? Amei. Tem 40 anos, também romantizou a maternidade, como todas nós, e foi por isso que virou uma estudiosa da comunicação não violenta e da educação respeitosa. E por último, e mais importante, ela é mãe da Laura, Denise Gardili! Obrigada pelo convite, viu, queridas? Ah, imagina, obrigada você por ter topado. Que bom que você topou. Vamos conversar, Vamos tirar embora. muitas dúvidas pessoais. Por que não, Talvez, né? por que não? Por que não? Não sei. Vim aqui pra o quê? Pra ter uma consulta, talvez? Não sei, talvez. Brincadeira, não foi pra isso, não. Mas, enfim, gente, então, vamos lá, vamos ver se eu consegui sintetizar bem as dúvidas das mães, as dores que todas as mães sentem aí. Sim. Vamos ver. Conta pra gente, então, primeiro, o que é exatamente a criação respeitosa, a criação consciente. Acho que a primeira coisa que você pode já dizer é: qual é a diferença? Tem diferença? É a mesma coisa? Disciplina positiva? Enfim, conta aí. Legal. Eu acho que é um bom começo mesmo, porque isso é algo que traz muitas dúvidas nas famílias. E a gente precisa entender que a educação respeitosa, ela é um modelo de educação, né, que veio aí, é uma desconstrução, na verdade, daquele modelo de educação que a gente aprendeu quando a gente era criança. Só que hoje a gente ouve, né, a disciplina positiva, comunicação não violenta, criação com apego, e cada uma dessas são abordagens diferentes, né? Então, cada uma tem a sua importância, elas se complementam, tá? Mas não é que uma é melhor que a outra, ou, essa daqui... Eu acho que cada família precisa aprender a... Assim, é um convite que a gente faz para que todo mundo leia cada vez mais e saiba pensar criticamente a respeito da educação como um todo. E aí vai vendo o que funciona melhor para cada um, entendeu? Para cada família. Tá. É sobre isso. Legal. Então, assim, não existe, na verdade, existem diferenças dessas, tipo, disciplina positiva, criação consciente, mas no fim, todas conversam e querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Tá. E o que é exatamente, assim, se você fosse definir? Tipo, criação respeitosa, o que é? Tá. A educação respeitosa, ela é esse modelo onde a criança e o adulto são um respeita o outro, sabe? Não como uma moeda de troca, né? Porque muitas vezes a gente entende assim: eu só vou respeitar minha criança se ela me respeitar. Sim. Mas, na verdade, a educação com respeito, ela é uma via de mão dupla. Então, a gente coloca a criança em paralelo com o adulto. Do mesmo jeito que eu, enquanto adulto, eu quero ser respeitado, eu quero ter dignidade, né, em muitas situações. Essa criança também merece esse respeito. A gente veio de uma educação muito verticalizada. Hierarquia. Então, assim, exatamente. O adulto, ele manda, né? Ele se cresce diante dessa criança. E hoje a gente começou a entender, hoje assim, né? Sim. Alguns anos atrás a gente começou esse estudo justamente para mostrar que é possível essa relação acontecer de uma forma horizontalizada. Sim. Então, onde o adulto respeita a criança e a criança também respeita o adulto, né? Mas desse lugar de iguais.
sabendo, claro, que o adulto ele tem mais experiências, ele teve vivências Maturidade. completamente diferentes, mas ele tá como um guia, né? Não como quem manda aqui sou eu, porque eu sou adulto da relação, sabe? Então, eu acho que a base da educação com respeito é essa. É entender que adultos e crianças, eles precisam, né, ser respeitados de forma igual. Então, criança tem querer, né? Exatamente. É. Eles têm que querer. Eu acho muito legal esse conceito do. Quando eu li pela primeira vez isso de hierarquia, sobre não ser uma questão de hierarquia. A primeira vez que eu li isso até me deu meio Um tilt, Opa, né? mas Como como assim? assim, né? Na teoria, como assim eu não sou a pessoa que manda nessa situação? Ou que. E aí, depois, lendo e me aprofundando um pouco mais, que exatamente eu entendi isso, né? Sobre ser horizontal e não vertical essa relação. E foi muito, pra mim. Eu tenho uma opinião que quando as pessoas optam por essa criação respeitosa, né, disciplina positiva, enfim, tem muito da nossa criança, de como a gente gostaria de ter sido Sim. criado, né? Tipo, como eu gostaria que tivessem feito comigo. Sim. E óbvio que uma vontade de não repetir, né, vários padrões com as nossas crianças, de talvez deles carregarem certas coisas que a gente carregou por, cara, gerações e gerações, sabe Deus há quanto tempo a gente tá carregando isso. Então, no fim, eu fico uma grande crise existencial. Até o Sim. quanto disso diz sobre o meu ego, sabe? Assim, o quanto Sim. isso diz sobre, no fundo, sobre mim, tão ferida, que quero fazer uma coisa diferente. No fim, não sei o quanto é sobre o meu ego, o quanto é sobre realmente ser mais empática e tal. Mas não interessa, o bom é que eu tô fazendo bem. Tipo assim, é isso que eu penso. Tá, legal, se é o meu ego falando ou não, Sim. tanto faz. No fim, isso Mas vai refletir positivamente, A né? impressão que eu tenho, né, nesses poucos anos de prática e de tentativas de prática dessa Poucos anos educação, intensos. educação mais positiva, disciplina respeitosa, é que é um grande encontro com as minhas maiores dificuldades, com as Total. meus maiores traumas, e que é um acolhimento diário, porque às vezes eu tô lidando com o meu filho, com alguma coisa que eu não gosto em mim. Meu, e é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, A educação respeitosa, na verdade, às vezes a gente pensa que, quando eu falei pra vocês sobre a moeda de troca, né? É porque às vezes passa essa impressão. Passa. Eu vou tratar o meu filho respeitosamente, porque em contrapartida ele vai fazer o que eu quero. Sim. Ele vai cooperar com algumas coisas. Vai me obedecer, Ele vai me digamos obedecer. assim. Exatamente. Só que a educação respeitosa, ela é muito mais para nós. Nossa. Ela é sim um convite, como você falou, né, Gabi? Pra gente olhar, ela vai mexer com tudo. Vai mexer. Vai mexer. E a gente tá hoje, a gente pode dizer que a gente é a primeira geração a abordar, a falar sobre isso. É muito A gente recente, tá eu hoje não sei. falando aqui sobre maternidade, sobre parentalidade também. Imagina que há tempos atrás isso existia, né? Não. Então, naturalmente, os nossos filhos, eles vêm com um pouco disso, eles vão meter o dedo na nossa ferida mesmo, sabe? Eles sabem, como se parece que eles sabem, aonde que estão os nossos roxinhos, mas por quê? Porque a gente tá ali, eles vão ser essa Ponte. Oi? Essa ponte. Essa tipo ponte, essa tentativa de fazer a gente olhar para a nossa história, da gente ressignificar muita coisa. E ressignificar não necessariamente esquecer, curar, porque não é sobre isso, sabe? É sobre você olhar o que você passou e hoje lidar com isso de uma maneira diferente. Eu ia falar exatamente essa palavra, fazer diferente. Fazer diferente, porque você não vai conseguir, vamos supor, algumas pessoas tiveram traumas familiares ou em situações diversas, e aí você não vai falar, mas aí você tem que ressignificar, não esquece, perdoa. Não é assim. Não é bem assim. Positividade tóxica até na educação respeitosa. Não é? Exato. Então, não é sobre isso, não é essa a proposta, é a gente poder olhar, entender que isso teve um impacto sim na sua vida. Então, a parentalidade, ela precisa olhar o contexto
que essa família está inserida. Sim. Porque se eu não considerar a sua história como mãe, como mulher, como foi a sua vida, a sua Sim. infância, eu posso estar cometendo um equívoco, de repente, de te Sim. dizer, entende? Sim. Qualquer coisa a respeito, Essas ou te individualidades ajudar. são muito importantes. São muito importantes. Legal. Né? Então, eu entendo que é o tempo todo a gente fazendo essa relação passado, presente, mas ao mesmo tempo não ficar olhando o tempo todo para trás. Porque isso também pode ser perigoso. Quando eu fico o tempo todo olhando e falando assim, eu não quero repetir Tal coisa. a Sim. mesma situação que eu vivi. Eu não quero passar pela mesma situação. Eu não quero que o meu filho, a minha filha, Sim. viva o que eu passei. Eu vou começar a viver presa Automaticamente ali, nesse né? passado. Né? Presa num sentido de eu não consigo olhar o que eu posso fazer daqui para frente. Sim. Aí eu começo a me encher de expectativas, a falar assim, ou se frustrar. Porque você inevitavelmente Vai cair. vai naquilo. cair. Você inevitavelmente Sim. vai se pegar falando aquela frase Sim. Da que sua tua mãe. mãe falava e que você falava, puta, Eu odeio essa eu merda. nunca vou falar isso, aí você tá lá já pronto. Já saiu. Foi. Foi. É isso. E Cara, aí você vai se chicotear, e aí você vai falar, Eu putz, sou sou uma mãe de péssima. merda. E Sou péssima. Sim, sabe? normal, Mãe de Merda, amo. Um quadro incrível do Calcinha merda é uma Larga que boa. amo. É total. Resume bem. Não, resume bem. Resume bem. Resume bem. E é muito louco isso, porque eu lembro que quando eu, sei lá, descobri, né, eu acho que eu sempre fui muito questionadora, assim, sempre, por mais que não, antes de ser mãe, não estudasse sobre formato de criação, etc., Sim. eu sabia que eu não ia repetir certas coisas, né, tipo, certos padrões, etc. Sim. Então, isso eu acho que eu sempre tive meio claro na minha cabeça. Então, quando eu me tornei mãe, quando eu fiquei grávida, comecei a ler mais sobre isso, eu comecei a entender, e aí eu falei, nossa, lindo, maravilhoso, é isso que eu quero. Nossa. Achei, me encontrei, falei, Perfeito. é realmente o formato que você quer. E aí, quando você chega na prática e percebe que não é uma constante, porque no fim você acha, então tá, virei a chave. E não é assim que funciona. Então agora eu pratico a educação respeitosa. E pratico, entrei e nunca mais vou sair, como Não. se fosse assim, entendeu? Tipo, sou desse clube. E não é, sabe? E aí você percebe, de repente, que você fala, mas eu tô sendo uma mãe de merda há 3 dias. Quando Tipo você isso. menos espera, você caiu naquele padrão Você caiu. de novo. E aí você fala, cara, e agora? Como assim? Aí no primeiro me deu até um desespero, então é isso? Então, será que então eu, caí, já era? Você sempre assim, já era, Você perdi. sempre assim? E depois Não que eu tem fui mais volta. entender que não é assim que funciona, né? Que você pode ser uma mãe de merda por 3 semanas e voltar a ser uma Tá mãe tudo tranquilo. da educação respeitosa, enfim, né? Que não é uma constante e se acolher também nesses processos, né? Entender que você também tá Às vezes em eu construção. me sinto em um grande experimento, em um estudo de caso. Porque como é tudo muito recente, a gente não tem, tipo, Mas eu parâmetros, acho, não eu é? acho. Do tipo assim, olha, Freud fez assim, né? A Isso. psicanálise tem toda Isso. uma longa história. A educação respeitosa é algo muito recente que a gente vem ouvindo falar há pouquíssimo tempo, como você mesmo falou, né? As nossas gerações daqui pra frente. Sim. Então, às vezes, eu me sinto num grande estudo de caso que eu falo, cara, como que eu tenho que fazer agora? Então, aí você tem que dar uma rebolada e falar, talvez aqui, talvez assim. Então, talvez acertando, errando muito, acertando às vezes só um pouco, mas tentando, não desistindo, que eu acho que é isso que é o importante. Total. E eu acho que, inclusive, essa questão cai até um pouco numa pergunta que eu já tinha anotado aqui pra gente fazer, que talvez possa até ser um gancho bom. Tá. A criação positiva, a gente cada vez chama de um jeito. Mas vocês que lutem aí. Já entenderam. Já entenderam, Já. né? Entenderam. A permissividade versus criação respeitosa. E aí? Qual o limite? Né? É fácil de confundir? O que você acha? Tá. Então, vamos lá. Quando vocês falam, né? Agora vocês falando sobre criação com respeito, parece que vira essa chave. A gente, na verdade, eu gosto sempre de falar que a gente erra tentando acertar o tempo todo. Que bom. O modelo de educação respeitoso, ele é uma escolha, uma filosofia de vida, sabe? Não é algo que você
entender o que fazia sentido pra você. Sim. Tipo, você fez você entendeu que aquilo estava muito mais alinhado com os seus valores do que Sim. talvez um autoritarismo, do que esse modelo mais rígido, e você falou, não, eu não concordo. Então, assim, eu sei o que eu não quero, Aham. né? Então, eu sabia que dentro desse modelo autoritário, eu usava o castigo, eu usava o grito, eu punia, legal, eu não quero mais isso. Só que, olha só, tá bom. Então, diante de uma criança que tem ali um comportamento mais desafiador, ou uma situação que a gente está vivendo, eu não posso usar o grito, eu não posso usar o castigo, que eram recursos que eu tinha. O que eu faço agora? E aí, de repente, você se vê, legal, eu sei que eu tenho que conversar com a criança, eu tenho que acolher, eu posso dar um abraço, eu posso sentar para conversar. Mas, às vezes, na real, a gente sabe que é a vida acontecendo. Vai ter dia que vai estar bom. Que vai ser mais fácil entrar nisso. E vai ter dia que não vou bancar isso. E vai ter dia que eu vou subornar com chocolate. E vai ter dia que isso vai acontecer. Só que aí eu paro e penso. O que é que me levou a fazer essa escolha? Sim. É isso que a gente tem que resgatar. O cérebro adulto, né? Cada vez que eu me deparo com essa situação onde eu me vejo, putz, hoje... Não foi legal. Não foi legal. Não rolou. Mas peraí, o que é que me... Qual foi meu gatilho? O que eu tenho que acessar? Qual foi meu gatilho? Exatamente, muito bem colocado. Mas também o que me faz não desistir disso. Tá ali. Sim. É isso que vai fazer com que vocês continuem E voltem. E falem, não. Aí então você fala assim, então eu vou voltar e usar o castigo? Não é isso que eu quero, sabe? Agora, a educação com respeito, ela também tem na verdade, essa linha tênue, e até ela um pouco... As pessoas entendem. Quem tá de fora acha que a gente tá sendo permissivo, exatamente, passivo. Essa mãe é uma boba. É molinha, a criança vai fazer tudo o que quiser. Espera ver quando ele crescer. Exatamente. Nossa, quando vai crescer, sentar em cima vai te dessa dominar. cabeça. Essa é a fala, né? Mas eu tenho esse medo ainda, tá? Eu faço tudo assim, ó, acreditando. Mas esse medo é sempre latente, a gente tá vivendo aqui. Mas ele fica aqui, ó, que tá no meu ouvidinho, às vezes vem, eu falo, ele vai montar em cima de mim. Eu tô só esperando esse dia chegar. E Gabi, assim, na verdade, a gente não tem como garantir que lá na frente os nossos filhos vão falar assim, olha, você foi uma mãe maravilhosa. Nem faça isso esperando esse feedback, que a gente vai quebrar a nossa cara. Com certeza. Né? Por isso que eu falo que é algo que a gente precisa verdadeiramente acreditar. Ainda que seja difícil, mas isso tem que estar muito alinhado com os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Sim. Sabe? Por quê? Porque você não vai conseguir fazer de outro jeito. Tem que viver aquilo mesmo, né? Exatamente. E quando você fizer, você vai falar assim, cara, eu falhei. E as relações, elas são feitas de ruptura e reparação o tempo todo. Não adianta a gente idealizar também a criação respeitosa e achar que é só sobre coisas legais, só sobre momentos assim, não tem mais conflito, porque agora eu já sei o que fazer, então a criança nunca mais vai falar nada, não é. É sobre saber o que fazer de uma forma mais respeitosa. Mas voltando à sua pergunta, né? A permissividade, ela é um ponto, assim, muito delicado, porque fala muito sobre os limites. E aí tem aquele grupo que... mas limite rígido, também... Né? Limite cai engessado. Na rigidez. Ou a permissividade que a criança pode fazer tudo que ela quer. Tudo que ela quer. E não é sobre isso, tá? A permissividade, ela cai num lugar onde os pais quase que chegam a ter... E não só pais, né? Adultos cuidadores, vamos chamar assim. Eles quase chegam a ter medo de colocar o limite para a criança. Entende? Eu não sei se vocês talvez vão ter alguma situação assim que venha, mas... Tenho várias, assim, já penso assim, do meu passado. Não em relação a mim, mas eu tinha uma tia que ela era bem permissiva com os filhos. E eu tenho isso na minha memória bem forte, assim. Por um lado, posso ser muito sincera, por um lado, eles têm uma autoestima maravilhosa. Então, assim, acho que talvez a gente tenha que escolher as nossas batalhas. Eles têm uma autoestima maravilhosa, juro por Deus. Agora,
são mimados até hoje? Sabe assim? Sim. Venha a nós o vosso reino. Sim. Sim. Então, assim... porque ela, por um lado, eu penso nela às vezes, porque ela até se aproximava mais da criação respeitosa. Se eu paro pra pensar em certas coisas, ela era mais acolhedora, ela ouvia mais os filhos e tal. Mas, no fim, ela era permissiva. Até porque nem existia isso na nossa época, Mas eu acho né? que entra muito naquilo que a gente falou no episódio, eu não lembro com quem, mas eu acho que com a Ké. Que a gente falou assim, como que eu vou falar pro meu filho que ele pode tudo, que ele é capaz de subir o Everest se ele quiser, mas que sim, ele tem que escovar os dentes. Mas que não, ele não total. pode subir na mesa da sala, né? muito. Que ele tem que tomar banho todos os dias. Então, eu acho que é nisso, né? Essa linha tênue entre a permissividade e o limite. E criar uma criança empoderada. E, tipo, com uma autoestima maravilhosa. Que pra mim é importantíssimo, porque a minha autoestima é uma cagada. porcaria, toda cagada. Toda você entendeu? cagada. E aí, exatamente, eu também penso isso. Eu falo... Esse limite, eu me perco nele, acho que todos os dias. Eu nem sei se existe algo muito claro. Assim, eu acho que não tem uma resposta... Não tem uma régua. Uma régua, exato. tem, Tipo, não tem. até porque, creio eu, que de criança para criança isso vai variar. Que do seu momento ali do dia, da onde você certeza. tá. Tipo, quem tá ali naquela situação com aquela criança. Cada família vai ter, eu acho, que ali o seu limite. Total. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso, exato. Né? exatamente. Esse limiar não é uma regra. Mas é muito louco isso mesmo. muito Como a permissividade, por um lado, que eu tenho na memória, ela criou hoje adultos, né? Esses meus Sim. primos são adultos. Com uma autoestima, tipo, cara, eles acreditam neles. Eles, tipo, põem a banca. Mas pouco senso de responsabilidade. Mas faltam umas coisas ali. Tem umas lacunas. Fala, manda ver. Eu acho que assim, vocês trouxeram pontos importantes, né? Que nem você trouxe. Não tem uma régua. Não é um manual, né? A gente Ai, que sempre pena. repete isso. Que pena. Pois que é, pena. seria tão mais fácil. Poxa vida, Denise, eu te Eu chamei acho aqui. exatamente. Ah, Obrigada, gente. Ficamos por aqui. Vou tomar uma aguinha aqui que já tô indo. Não. Não, realmente não tem uma régua que vai dizer pra você, olha, até aqui você tá Ok. sendo rígida, daqui pra cá você tá sendo permissiva, daqui pra cá você tá sendo negligente. Também tá ali, que né? também a gente precisa cuidar. O que a gente precisa ter em mente é isso. Cada família, cada criança é única. Cada família tem as suas regras de convívio, os seus valores, sejam eles religiosos, X. Sim, com E certeza. tudo isso tá Inserido, no bolo, né? sabe? Porque senão, às vezes, o que é permissivo pra você não é permissivo pra mim. Exatamente. Coisas bestas, por exemplo, talvez se a minha filha na minha casa, ela pode pular no sofá, pode, Sim. sei lá, riscar Comer a parede, sentada no sofá. comer sentada no sofá. E às vezes uma outra pessoa que vai Não. lá e olha e fala, nossa, mas você deixa a sua criança fazer isso? E pra você, totalmente sussa, né? Ou Tipo, às vezes um adolescente que sai, mas com tantos anos ele já pode dormir na casa do amigo, entendeu? Então assim, gente, isso vai depender de qual foi a base dessa criança, o que você passou para ela, o que vocês estão construindo para poder saber até onde vai esse limite. E é o tempo todo testando. Com certeza. Vai- A criança vão ter- nasceu pra isso. Exatamente. Ela veio nesse mundo pra testar. Pra uma testar, vida, gente. testar. Mas é. E assim, vai chegar uma hora que a gente vai esticar, a gente vai colocar Você esse fala, limite. daqui não passo. Eles vão tentar esticar, dependendo com de como certeza. tá essa conexão, essa relação entre vocês. Às vezes você vai afrouxar e às vezes você vai ter que puxar de volta. Não adianta a gente também ficar no mundo das idealizações de que assim, eu vou colocar um Pra limite sempre vai ser isso. e vai ser aquilo e eu não, e quando falhar é porque eu tô falhando como mãe ou como pai ou como cuidador. Não, é o tempo todo a gente testando. Até porque a criança vai crescendo. Aí você cria um limite com 3 anos de idade, e a criança tá com Exatamente. 15 e você fala, não, ainda não é o Exatamente. Não momento. tá escrito em pedra, Né? né? Tá, é justamente algo que vai considerando o desenvolvimento dessa criança e o que vocês estão construindo Mas, enquanto gente, família. não é descanso. E é muito louco porque essa mudança, né? Eu acho que diz muito também sobre. O tempo todo a educação respeitosa diz muito sobre nós, mas eu acho que diz muito sobre nós também saber
essa adaptação, saber ter a malemolência do momento, tempo, espaço e etc. Muito. Pessoas que são muito rígidas, que têm dificuldade de mudança, porque tem gente que tem dificuldade de se transformar num geral, assim, da vida. Como que ela escreveu na pedra aquilo lá e eu não vou continuar usando isso aqui que eu escrevi na pedra? Tipo, hoje vai dormir sem banho, sei lá, hoje vou deixar ver TV à noite. Sim. Eu acho que essas pessoas sofrem mais. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa coisa de... Mas como assim eu pus uma regra e eu mesma tô saindo dessa regra? Na verdade, eu até saio na hora. Mas depois eu fico meio me punindo. Tipo, como assim eu tô fazendo isso falando assim? na sua cabeça pra você mesmo que você foi péssima, exatamente, né? Uma mãe exatamente. De Na hora eu até falo, ai, tá, não toma banho, não sei o que, ou porque vê você tá TV, cansada. tipo, porque eu tô cansada, cara. Entendeu? Mas, aí depois eu fico, não, tá vendo? Puxa, agora já era. Sei lá. Então isso é um processo meu e que acredito que muita gente é assim, e gente até muito mais rígida do que eu, consigo mesma, assim, de permitir sair dos combinados. Os combinados que você tem com você mesmo, né? Então... Exatamente. Os meus combinados pessoais, né? As minhas metas de vida como mãe. Sabe? Enlouquecedor. Juro por Deus. Bom, enfim, enlouqueci. Mas você sabe que sobre isso que você trouxe dos combinados, né? Eu gosto sempre de pensar que, assim, quando a gente vai construir regras, combinados, acordos com os nossos filhos, é claro que vão ter regras que também, dependendo da criança, nós que apresentamos e que colocamos, né? Principalmente quando elas são pequenas. Quando elas estão crescendo, são regras que podem ser construídas juntos. Porque isso faz com que essa criança coopere e colabore mais. Mas, ao mesmo tempo, e é onde a gente precisa cuidar, para a gente não cair nessa idealização da educação respeitosa, de que, assim, falei, e se não acontecer isso é porque eu tô falhando e tal, é que, assim, a nossa vida, ela precisa ter uma fluidez. Claro. Então, quando você tem uma regra muito bem definida dentro da sua família, que não é negociável, acho que assim, o exercício é esse, é entender o que é negociável e o que não é negociável dentro da minha família, dentro das regras de convívio. Beleza. Banho não é negociável, mas eu sei que tem momentos que eu tenho regras um tanto rígidas em relação à alimentação, doce e tal. Só que, gente, tem hora que eu entro... Eu quero comer um doce no meio da tarde. Não tem o menor sentido eu falar pra minha filha assim... Não coma. Eu vou comer um docinho aqui e você segura aí, porque a sua é só depois... Assiste aqui a televisão, a mamãe vai comer um brigadeiro ali e já volta. É incoerente, entende? E eles cobram. Então, a gente tem... inteiro. O tempo todo. Então, a gente tem que estar ciente que isso faz parte da vida. A gente precisa dessa fluidez na nossa vida. Total. Senão, a gente vai ficar se culpando. Essa criança não vai ter momentos... Porque, gente, isso é gostoso. Às vezes... Ah, mãe, tô cansado. Ah, sem lavar o pé. Beleza, bora. Amanhã, outro dia, flui melhor. Ela toma banho, ele toma banho cedo e tal. Agora, vai ter um preço isso? Com certeza. Pode ser que tenha. Né? Por quê? Porque a criança, ela aprende também com a repetição, com a consistência. A partir do momento que eu abro mão naquele dia, ela fala, opa... Aí, ó, abriu um espaço, Isso pode acontecer de novo. E não ela é vai ela tentar. manipulando, não é a cabeça do adulto. Mas ela vai tentar mas é de só novo. ela. E a gente? Quando a gente falta na academia 2 dias, você fala, gostosinho não ir na academia. Não come a salada do almoço. Você fala assim, gente, não ir na academia é bom. Não é bom. Acho que, sei lá, amanhã eu podia não ir de novo. É isso. Então, assim, é normal, é um trabalho eterno, né? Tipo, e aí, de o que todo vai mundo. acontecer? Você faltou na academia? Talvez você vai ter que fazer um esforço a mais, ou ir um dia a mais. Tipo assim, eu faltei na sexta, então eu vou compensar no domingo ou no sábado. É a mesma coisa com a criança. Eu sei que se eu, naquele dia, liberei, tô consciente que aquela hora eu tô precisando descansar Às e ele vezes, vai dormir super sujo. necessário, né? Bora. Amanhã, eu tô ciente que eu vou ter um trampinho a mais. Sim. Que essa criança tá no direito dela de falar assim, mãe, vai, deixa mais um dia. Mas só mais 10 minutos de televisão. É cansativo? Mas assim, cara, se eu quero educar, educar dá trabalho. Eu ia falar, esse é o trabalho. Vai ter que dar uma... No outro dia você vai ter que o quê? Opa, puxa a cordinha de novo, entende? Exato. Não, filho,
é aqui. A hora que Sim. percebe que tá ficando muito longe daquilo que você gostaria, você gente. puxa de volta. Total. Denise, qual foi a sua motivação de escolher a educação parental? Por que eu escolhi? Qual foi? Foi porque eu tava ali no perrengue legal com a criança de 1 ano. Maravilhoso. Falei, não, isso aqui não foi o que me venderam, não. Não era isso aqui Não, que eu comprei quando eu engravidei. Falaram que era amorzinho, que era fofo. Que era um amor incondicional, que valia a pena. Nossa, mas olha, não tem preço. Não tem, é caro. Eu fui pega. E assim. Caiu no conto da foi, maternidade gente, maravilhosa. Assim, tinha aquela romântica. idealização real de que ia ser aquela coisa só momentos legais, só foto bonita. Instagram, né? Tipo, quase minha filha Rede não tem social. foto comigo, porque não rola, não quer. E a gente, tá bom, né? Não vai ter, vamos ter de vez em quando, uma fotinha ali. Mas assim, eu lembro do dia Sim, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. chega, né? Eu tava na praia, meu marido tinha voltado para São Paulo, porque ele tinha que voltar a trabalhar, eu ainda ia ficar mais um pouco. E naquela hora, passou uns momentos depois, tal, ela começou a chorar, não lembro exatamente por quê, chorando muito, 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 se jogava no chão, chorava, aqueles momentos de explosão emocional real, né? O cérebro deles entraram, né, em colapso. Total, Dela entrou não em tinha colapso. condição. Eu quero, por favor. E aí nessa hora eu falei assim, gente, o que eu faço? E aí eu tava com a família, né? Ainda você se coloca nesse lugar de julgamento, né? Total. Tipo, que péssimo. A tão pressão falando. social é muito grande nessas horas. Então, assim, um lado meu não via sentido em pegar ela à força, em brigar, em gritar. Alguma coisa me dizia, a minha intuição, de alguma forma, me sinalizava que Não era esse o não caminho. era isso que eu queria fazer, mas eu também não sabia o que eu tinha que fazer. E eu me senti cedendo àquela pressão. Porque assim, e aí, você não vai fazer nada? Exatamente. Né? Ou os olhares Ou assim, olhares, tipo, né? Que às vezes ninguém fala, mas só fica assim, ó. Olha que Aí absurdo. eu, A menina tá se jogando no chão e essa mãe não tá fazendo nada. É inevitável, gente. A gente se sente, sim, pressionada Sim. a cumprir aquele papel de quem manda aqui sou eu, você vai parar com esse negócio agora. E vou te dar motivo pra chorar. Pois Que é. horror. Então, gente, ela tinha 1 ano e meio, eu peguei ela, assim, a gente tirei ela do chão, aí fui pra fora e comecei a conversar, mas assim, demorou um tempão, tal. Nesse dia eu subi pro meu quarto, liguei a internet, fui lá no Google, falei, gente, Socorro. o que eu faço? Eu não sei. SOS. Ou eu ou ela criança tá grávida. desesperada, a mamãe chorando loucamente. Socorro. Aí o Google deu aqui um... Porque sua filha foi. tem quantos anos mesmo? Ela tem 6. Ela Então, tava era uma com época 1 ano que e não meio. falava-se tanto sobre isso, né? Não era tão tava no difundido, começo. muito no Não, início, tava né? muito no Tá muito começo. começo. Eu lembro que, assim, foi real isso que aconteceu. Eu fui na internet vasculhar. Eu nem sabia o Você que achou até que ela tinha um perguntar. problema, né? Eu Achei. achava que meu filho tinha um problema. Eu achei Ele isso. não tinha problema. Não tinha. E Nenhum. quando a gente conversa com Ele era um colegas bebê. e mães, é isso. Todo mundo fala, meu filho tem algum problema comportamental. Eles fazem... Porque as pessoas olham com Fazem a uma gente cara acreditar nisso. tão assim, incrédula, que eu falei, deve ter algum problema. E eu pior, né? Porque E eu não sou sei uma nem o mãe que bosta, fazer. porque eu não sei o que ele tem, pelo amor de Deus. aí foi quando eu fui pesquisar, caí num vídeo, eu lembro até hoje, do pediatra Daniel Becker Tá. e da Isa Minatel. Não sei como é que caí, assisti, falei, Meu Deus. opa, foi, certeza. E eu falei, aí tem um caminho que eu gostei. Aí E você aí- foi uma das primeiras, acho, a começar a falar de... Bom, pelo menos que eu que saiba... eu me lembro, foi ela trouxe ela. pro Brasil, tá, meninas? A Nanda Perim também, Sim, que a Nanda. eu comecei, foi o primeiro curso que eu fiz, um curso de WhatsApp ainda, assim, com ela, que era Psimama, né? Sim. Aham. E assim, eu comecei a fazer, ou seja, eu comecei estudando, assim, Pra pra você. mim, pra minha vida, pra minha filha, Pra sua família. pra minha família, e aí eu comecei a ver que Tinha cara, demanda, né? era muito legal, fazia muito sentido, não era sobre mudar o comportamento da minha filha, mas era sobre o que eu faço impacta Uhum. em como ela Sim. reage, em como ela se comporta. Eu sei que isso tem um impacto. Então, a partir daí, eu comecei a sentir que, opa, acho que eu posso
conversar com outras mulheres, outras famílias sobre isso. Ajudar. E foi por ali que eu comecei. Então foi a necessidade, Gabi. Foi necessidade. Começou como mesmo. Mas e aí você meio se apaixonou pelo tema. Foi, eu isso, falo tipo... que eu senti, gente, parece até papo de universo, né? Joga pro universo. Mas a verdade é que eu sentia, eu trabalhava com marketing na época, né? E aí eu não tava buscando uma outra profissão, né? Eu tava lá no meu trabalho, tava legal. E de repente aquilo começou a fazer tanto sentido pra mim, parece que é aquela coisa, comecei a atrair pessoas falando as pessoas sobre começaram isso. a chegar, né? Começaram a chegar até um dia que eu senti, no corpo, assim, sabe? Era muito louco. Eu falo, olha, eu acho que era ali, meu câncer na casa 10 dizia que era isso, gente. Era isso. Era isso. Aí foi, eu comecei a estudar, falei, não, vou fazer uns cursos, porque eu gosto de estudar e tal. Falei, não, vou fazer uns cursos de formação. Geminiana. Até devagar aqui, né? Não vou começar devagar, não vou me colocar maluca. Imagina, logo mais já tava todos os dias. Ai, gente, foi. Aí eu comecei a compartilhar no Instagram algumas coisas, até que um pouquinho antes da pandemia, aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Tá. Aí virei a chave nesse sentido profissional, né? Fiz uma transição de carreira. E tô aqui até hoje, assim. Mas você fala isso de chamado. Bom, que eu sou toda mística, então obviamente acredito jovem muito. Eu sabia que eu podia trazer essa temática aqui. Sim, tava jovens certo, místicas, né? então tranquilo. Acasos não existem. Não. E é muito louco, porque a Lê lembra que quando eu tive uma coisa muito parecida, quando eu me tornei mãe, eu falava muito num grupo de mães que a gente tinha, que eu já até comentei isso aqui, que eu queria muito ter um podcast. A gente falava, tipo, cara, mas eu queria falar, eu queria falar com as pessoas. Aqui que as pessoas precisavam ouvir mais. A gente precisava falar, E aí eu lembro que na época as meninas meio desencanaram, eram muitas meninas, aí meio dispersou, acabou não rolando. Só que, aquilo ficou no meu coração de alguma forma. Sim. E aí eu comecei a fazer o Instagram. Que pra mim foi, tipo, uma forma de canalizar, tá bom? O podcast sozinha, acho que agora, eu imagino, o Bernardo Super Bebê não ia rolar. Pandemia, né? Exatamente. Então foi aí que eu falei, tipo, puta, não, vou fazer o Instagram. E, cara, ali eu me realizei, assim. Eu fiz um curso de consultoria de amamentação. Eu sou consultora de amamentação. Que legal. Mas no fim, eu fui parar em outro lugar, assim. Ter feito o curso de consultoria de amamentação fez eu começar a fazer conteúdo mais intensamente. Só que aí acabou virando, tipo, maternidade, feminismo, maternidade real, solo, enfim, todas essas vertentes. Então, eu acredito muito, assim, que o ter feito o curso de consultoria de amamentação foi só a ponte para eu ir para lá. Amo consultoria de amamentação, atendo ainda de vez em quando, mas não é mais o foco, assim, o foco virou outra coisa, conversar com mulheres, sabe? Tá nessa troca o tempo todo, para mim é maravilhoso, eu amo. Então, super acredito no seu chamado aí do universo. E às vezes a gente fica, assim, um pouco relutante, né? Porque como mulheres se abre mão de quase, sei lá, 18 anos na área, né? Sim. Eu trabalhava na área de comunicação social das empresas, então eu falava assim, gente, abri mão agora, Arriscado, 30 e poucos anos, mudar uma filha completamente pequena ainda de área. na época. Foi algo que eu fiquei assim meio... Só que hoje eu falo, não é nada perdido, gente. É tudo uma construção, sabe? Tanto é que o que eu fazia no meu trabalho de marketing eu aplico pra mim, pro meu trabalho hoje. Na hora que eu empreendo. Então, assim... Lógico, super. Né? Bom, marketing digital tá aí, tem tá tudo, ali, né? Você na verdade, foi o combo perfeito. Foi o combo perfeito, eu falo, olha. Foi o combo perfeito, cara. Foi, você verdade. só Ajudou. juntou, assim, uma coisa que era o seu chamadinho, essa coisa do propósito, né? Que a gente fala muito, com uma coisa mais prática que você já tinha ali na sua mão. Então, foi isso. Muito legal, verdade. Maravilhoso. Bom, Denise, a pergunta que não quer calar, que na minha opinião, assim, tudo deste episódio gira em torno disso. É possível ser uma mãe real e criar com respeito? Por quê? Porque, assim, o que acontece também na vivência, né? Porque foi aquilo que eu falei. Li lá, falei, ai, que incrível essa metodologia, quero muito aplicar na minha vida, é isso que vou usar com o meu filho. Aí, quando chegou na prática, eu falei, tá, fiz assim, tá. Percebi aqui que eu vou enfiar o dedo em algumas feridas minhas, que isso já é um pouco complicado. E aí,
eu comecei a perceber que eu comecei a passar por cima de algumas coisas pra supostamente criar com respeito. Como se eu comecei, assim, eu tava Coisas suas, pessoais? respeitando, vamos supor, respeitando Sim. muito o Bernardo e me desrespeitando Sim. o tempo todo. Então, eu falei, pô, aí eu comecei a entrar numa noia, cara, isso não é maternidade real, eu tô no fim, eu tô guardando, enfiando num lugar aqui as minhas dores e os meus momentos pra criar ele com respeito. E uma hora você vai transbordar, né? Exatamente, uma hora isso ia dar ruim. Então, e já tava começando, assim, o potinho tava começando a transbordar. E aí eu comecei a me questionar, será que é possível eu ser uma mãe que respeita muito o filho, porém também olha pra si, também olha para suas dores, também acolhe, né, os seus momentos e fala, hoje não, cara, isso aqui é limite pra mim, por exemplo. Sim. Enfim, me fala aí, o que você acha? É possível ou não é? Pois é, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que foi por aí que eu dei uma travada uma época, sabe? Assim, quando eu comecei a estudar sobre educação parental e tal, eu ainda fiquei um pouco nesse lugar dessa idealização, né? De como se, assim, a gente precisa respeitar a criança e o tempo todo usar todas as ferramentas, os recursos, e aquilo tem que funcionar. E aí eu fui me dando conta que dentro desse processo tem o respeito a nós. E aí a gente foi lá e resgatou, e a gente vai lá e resgata, né, essa premissa básica, que é o respeito mútuo. Eu te respeito e você me respeita, né? Essa via de mão dupla, a disciplina positiva, ela fala muito sobre isso também, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que esse respeito é com a gente também. Os limites que a gente coloca são limites nossos também para com essa criança. E isso é ensinar para essa criança, inclusive, os limites que ela pode colocar ao longo da vida dela. Porque se você tá mostrando pra ela, ó, daqui não se passa, e tem uma coisa que eu acho importante também, se você me permite fazer um adendo aqui. Eu vivi até pouquíssimo tempo atrás uma maternidade idealizada, não mais romântica, porque eu já tinha entendido que não seria aquilo que eu vi em filme e tudo mais, mas eu tracei, uma pessoa rígida que sou, tracei um plano de vida e falei, assim eu irei. E aí, eu tive uma explosão com meu filho num dia de manhã por uma coisa muito besta, no qual eu fui extremamente agressiva com ele, e eu entrei num buraco muito grande e falei, gente, nesse que você falou, eu falei, já era. Agora já era. 3 anos aqui, falando, conversando, explicando. Eu falei, nunca mais ele vai me ouvir, nunca mais. E assim, depois que tudo isso passou e essa carga emocional foi embora, eu comecei a enxergar com outros olhos. A primeira coisa que eu enxerguei foi que é importante ele ver que eu também falho, e que eu também tenho meu limite, e que eu pedi desculpa. Então, são muitos pontos. E também que tá tudo bem a gente ir e a gente voltar. E outra coisa que pra mim, assim, que depois eu fiquei até com dó, é que ele que me acolheu. Porque eu comecei a chorar compulsivamente, igual uma criança de 3 anos, que no caso era ele, e ele pegou bem no meu rostinho e me fazia carinho e falava, mamãe, tá tudo bem, eu tô aqui. Mamãe, tá tudo bem, eu tô aqui. Mamãe, tá tudo bem, eu tô aqui. E assoprava meu rosto do mesmo jeito que eu acolho ele quando ele tá triste. Então, assim, depois que passou toda essa carga emocional, eu falei, caralho, meu filho de 3 anos tá me acolhendo. Eu falei, puta, que merda de mãe que eu sou. E depois eu falei, não, peraí. Na verdade, é exatamente o contrário. Exato. Então, foi muito engraçado isso, porque, assim, é como se tivesse me dado uma resposta de todo esse trabalho que parece muito invisível. Porque a resposta não vem na hora. É muito abstrato, né? Não, a gente conversa, a gente fala. Assim, no fim, você fala talvez lá na frente, quando você criou um adulto formado, você vê a pessoa lá, você fala, pô, deu certo. Mas o que dá certo, né? Mas, tipo, também é uma coisa tão... mas assim, num momento de descontrole absurdo e intenso, eu tava sozinha em casa com ele, sem ninguém pra me ajudar, porque geralmente eu tenho, né, meu marido pra me acolher. Ele foi o cérebro maduro, aí, digamos assim, falou, mãe, tá tudo bem, né? E depois pedi desculpa, claro, óbvio, mas como foi importante aquele momento. E eu percebo que ficou muito
tranquilo depois disso, porque era como se ele estivesse me testando todos os meus limites, todos os dias, e eu dando cada vez mais corda, até que eu entendi, falei, cara, daqui eu não vou passar. E agora, quando eu percebo que meu limite tá chegando de novo, eu já falo, filho, a mamãe tá ficando sem paciência, mamãe vai ali fora. Porque eu não fazia isso. Eu ia até além do meu limite. Você entendeu? Até estourar, exatamente. Eu não entendia o que era. Eu acho que faltava um pouco disso, sabe? Ainda tem, né? Dias que, lógico, que a gente vai estourar. Não vou pagar de desconstruidora aqui, né? E falar, nossa, tô super... Estou curada. Não, Estou exatamente. curada, Não, pessoal. tem dia que a gente tá muito estressado. Mas esse ponto a falha é ok, mamãe também falha, mamãe também pede desculpa, mamãe tem seus limites. Eu acho que é muito legal. Muito. Eu acho que foi a prova de que você tá no caminho certo. Nossa, né? Eu E sei que continue. E continue. Porque, Né? assim, mostrar essa vulnerabilidade para os nossos filhos, cara, é tão importante Nossa, quanto, às vezes, a gente fazer a coisa ali, falar do jeitinho que a gente... mostrar né? empatia, falar que ama, dar beijo, enfim, né? Porque o que eles aprendem pelo exemplo, né? Eles aprendem, às vezes que nem a gente fala assim, vamos ensinar sobre inteligência emocional. Claro, temos recursos hoje? Temos vídeos, livros, baralhos, um monte de coisa. Só que a gente precisa disso? Não necessariamente. O que a gente precisa é vivenciar isso na prática. E a gente está aprendendo, enquanto adultos, considerando que a gente não teve esse aprendizado lá atrás. Exatamente, isso é um ponto muito importante, né? A gente não teve isso. A gente está aprendendo. Eu falo que a gente está trocando pneu com o carro andando. É, isso mesmo. O tempo Então, inteiro. assim, enquanto eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. É. E quando a gente se coloca nesse lugar de igual para igual, né? Nessa relação horizontal... Eu aceito esse acolhimento do meu próprio filho. Sim, foi muito importante, porque foi ele que me acalmou. Não é? Não é maravilhoso É isso? incrível. No momento eu fiquei me sentindo péssima. Eu falei, nossa, não tem cabimento eu exigir essa maturidade dele, mas veio naturalmente. Olha o aprendizado. Como é que eu posso... Por isso que eu falo, gente, é viver isso na prática. E a gente precisa dessa vulnerabilidade, Sim. de sentir... Sabe, da gente sentir, legitimar passar, o que a eu gente acho que a sente. ideia pra eles que a gente não é essa super mãe que a gente se coloca todos os dias, né? Que a gente veste aqui, né? Exatamente. E isso distancia os nossos filhos, na verdade. Porque eles falam, nossa, eu não posso me expor desse jeito. Eu não vejo minha mãe chorando, meu pai. Então, acho que o certo é não chorar. Não chorar, O certo é não sentir mesmo raiva. Que a gente não fale, né? Eles vão aprendendo só de ver, né? Do tipo, nossa... Ok, aqui em casa ninguém chora, né? Algo assim. As relações, como eu falei antes, né? São tudo feitas muito sutil, né? Ruptura e reparação o tempo todo. Então, assim, houve aquela quebra, Sim. Né? Poxa, eu transbordei, eu falei, talvez eu me a idealização arrependi. dele que ele tinha de mãe até aquele momento foi pro chão. E a mãe real, e assim, a maternidade real, né? No sentido, é possível viver isso? É a hora que eu passo a me conscientizar desses momentos. Sim. Então, é onde eu consigo a me perceber. Isso é se respeitar. Sim. É sentir que nesse processo eu não vou conseguir sustentar. Se eu tenho uma pessoa, seja um companheiro, seja uma mãe, seja alguém de uma rede de apoio, que se tá junto comigo, inclusive, eu passo a bola para essa pessoa. Isso é me respeitar e respeitar essa criança. Então, assim, cara, vem aqui, assume aqui, porque daqui não vai dar ruim. Não vai dar. Você sabe que eu tenho um casal de amigos meus que eles são, pra mim, um grande exemplo, assim, desse tipo de criação, dessa parceria e desse tipo de aplicarem muito bem. Assim, eu percebo que eles lidam muito bem, têm paciência, tipo assim, eles me ensinam várias coisas, enfim. E é um casal super ponta firme um com o outro, o cara é muito presente, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos pais que são... não é nem ausentes a palavra, né? Mas não tá nem aí, enfim. Não tá nem ali participando ativamente daquela criação. E aí, pra mim foi muito significativo, assim, uma vez que eu viajei com os dois, porque eles são muito meus amigos, e a gente foi pra praia juntos. E aí... eu lembro um dia que o filho dele estava meio... Você foi com o B ou você foi sem o B? Eu fui com o B. Tá. E aí eu lembro que um dia o filho dele estava meio desafiador, assim, tava meio fazendo... Cara, eu não lembro exatamente o que era ali, mas estava dando um show e alguma coisa ali. Cara, e eu senti esse jogo
E aí me deu até, bom, um mega aperto no coração por ser solo, Ai, obviamente. nem me fala, deve ser. Porque esse não ter essa troca com alguém, de falar assim, pelo amor de Deus, assume, porque... Eu tô com vontade de chorar, obviamente. Mas porque em muitos momentos isso acontece, de eu falar, cara, olhar pro lado e falar, pelo amor de Você Deus... reconhecer o seu limite, mas e aí? Faça Exatamente, eu precisava só de alguém pra eu ir no banheiro respirar. Assim, assim, alguém, sabe, 5 minutinhos, tipo, Só alguém aqui. Exatamente. E eu percebi esse jogo deles muito forte de... um entrava quando o outro... Cara, era uma coisa assim, uma dança quase. Era muito bonito, assim, de ver. Porque eles não precisam falar, eles não né? precisavam nem falar. Era tipo, a mãe tentando. Uma hora ela, tipo, dá uma afastada, entrava o pai. E aí ficava aquela dança, assim. E eu olhei isso, cara, eu achei tão bonito. Tipo, uma coisa tão... uma cumplicidade muito forte dos valores ali da criação que você quer passar, né, pro seu filho. E do quanto isso faz diferença, como eu fico pensando, né, no Noah, que é o filho deles, na criação dele, ele vem dos pais ativamente conversando e trocando e concordando, independente, tipo, ali eles estão nessa dança. É tipo, um entra, o outro sai, Porque eu não sei vocês, assim, mas creio que é meio parecido. Eu tenho uma memória muito forte de qualquer coisa que eu falava mais séria pro meu pai, era pergunta pra sua mãe. É isso mesmo. Então, assim, tradicional, no né? fim, o peso tava nas costas da minha mãe. Sim. E que na nossa geração praticamente inteira foi um pouco isso. Salve exceções aí, talvez da casa de algumas pessoas, mas no geral era isso. A responsabilidade tava na mulher. E eu fico pensando o quanto isso muda a visão e a perspectiva do Noah de um futuro pai. Tipo, o Noah sendo um pai, né, ativo, presente, porque ele teve um pai diferente, ativo, presente. Aí, obviamente, entrou as minhas dores de, tipo, falar, putz, cara, queria muito ter alguém pra dividir. Não, eu não tô falando de... Dividir a vida e sim dividir um homem, essa não criação. é isso? Eu só queria, assim, alguém quando você rojão. Você entendeu? Segura o rojão aqui comigo, não tem como, assim. Eu dar uma respirada, a pessoa dá uma distraída na criança enquanto você tá fazendo... Às vezes eu queria fumar pra sair fumar um cigarro, sabe? Queria muito sair pra fumar um cigarro e não voltar. Às vezes eu queria. Queria muito. Mas é isso, total. Então, como é importante, né? Ter essa parceria, ter pessoas, uma rede de apoio, independente de criadores, aí, tipo, cuidadores, né? Que vão ajudar nessa criação. Porque é impossível. Você em casal já dá ruim, gente. Tipo, em 2 você já dá ruim. Então, como que uma pessoa sozinha dá conta... Foi, eu acho que aí não exatamente fecha a conta, amiga. Não que entrou o meu dilema. Eu falei, como que eu sou mãe solo? Maternidade real, que eu estou pregando aqui no Instagram. E ao mesmo tempo eu tô assim, me anulando, me desrespeitando completamente. E aí foi um autocuidado no lixo, né? Exato. Saúde mental, não tinha nada. Assim, eu tava assim, completamente cancelada. Eu não era nada, assim. Eu não era mais um ser humano. Assim, eu não tinha vontade. Mãe do Bernardo, tempo integral. Exato. Eu não fazia nada pra mim, eu não tinha vontade. Tipo, eu não tinha mais poder de ir e vir. Eu não tinha mais nada. Então, assim, eu fui completamente anulada. E aí, eu ter esse momento de reflexão, deu quase falar... Vou cair. Tipo assim, não, então desencana dessa merda, dessa criação aí. Tipo, vai pra puta que pariu essa criação, entendeu? Que eu vou criar agora de castigo e vou fazer tudo isso. Afinal, fui criada assim, não morri. Isso, sobreviventes. Mas, enfim, é isso. Só quis trazer isso aqui. Um momento de desabafo. Desabafo aqui, mas... Mas é muito importante, eu acho que tudo que você traz, né? Eu acho que justamente pra mostrar... que cada família tem o seu contexto, a gente precisa cuidar muito para não achar que somente um modelo de família é o que vai funcionar para os nossos filhos, porque não é sobre isso, né? Sim. Cada família tem a sua história e vocês vão, na verdade, aprender a dançar da forma que for possível entre vocês, né? Então... sem dúvida, esse momento onde eu consigo ter uma parceria para me dar essa sustentação quando tá puxado, vai ser diferente. Como é que eu faço para isso acontecer? E vai ter dia que não vai ter
Mesmo em 2 não Porra vai. nenhuma. Não, total, mesmo em 2 não vai. Mas é aquele lance, cara, você sabe que uma hora vai chegar. Ou você sabe que você vai ligar pra pessoa e vai falar, meu, puta que pariu. Aconteceu isso. E esses escapes, essa falta desses escapes, né, é muito duro pra quando você é solo. Sim. E isso Com serve certeza. pra várias milhões de situações, né, óbvio, aqui da maternidade solo. Mas essa é uma delas, assim, que cada vez mais eu percebo que tá inserida no meu contexto, porque o B tá crescendo, tá adolescendo, com 3 anos. Entrou na adolescência Entrou na agora. adolescência agora, recentemente. Então, assim, tem sido um desafio, um grande desafio. Apesar, o pai dele, a gente é alinhado em relação a essas coisas, mas o pai dele mora no Rio, vê ele, tipo, 5 vezes no mês, sei lá. Então, é outro contexto, né? Sim. E ele chega, isso é uma coisa muito louca, porque eu percebo que, por exemplo, ele chega zerado a paciência tá de boa. É como se a barrinha... Pensa numa barrinha de vida, sabe? A barrinha de vida da mãe solo tá ali no talo, tipo no videogame da vida. É isso mesmo. E a barrinha do pai, quando chegar pra buscar, Tá ele pode se jogar no chão, ele pode ser o quê? Que, cara, ele tá com a barrinha cheia. Nosso copinho tá sempre meio cheio. O seu tá sempre transbordaninho ali, né? Exatamente. Então, é isso que esse desafio é foda. Tanto que toda vez que ele vai, é algo muito positivo pra mim. Eu preciso desses momentos quando o B vai pro Rio, o pai do Rio. Sim. Então, quando ele vai, eu falo... E ele volta, ele pode fazer a birra que for. Eu falo, tá bom. Porque você também esvaziou sua barrinha naquele momento. Exatamente, eu consegui recarregar, comer um cogumelinho do Mário ali, pá. Mas sabe, eu acho que é importante. Outra coisa que acho que a respeito desse assunto que eu tenho ouvido o pessoal falar na internet é que a disciplina positiva, a educação respeitosa é só para quem tem rede de apoio e para quem tem dinheiro. Né? E assim, eu acho muito cruel a gente pensar desse jeito. Eu entendo perfeitamente que nós vivemos, não vou usar a palavra privilégio, né? Não usarei, mas a gente vive numa bolha, né? Sim. Onde eu sou casada, você é casada, a Gabi, apesar de ser solo, também conta com uma rede de apoio, muitas vezes paga, enfim, e que a grande maioria das mulheres com menor condição financeira não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho cruel a gente dizer que é uma educação de elite, digamos assim. Né? Era uma pergunta que eu tinha anotado, assim, o quanto essa criação respeitosa ainda é elitizada. Acho que talvez por uma série de motivos. Que às vezes as pessoas às vezes nem têm acesso a isso, nem sabem o que é uma criação respeitosa. Elas, dependendo, né, enfim, do acesso a esse tipo de informação, ela nem chegou nesse lugar, ela nem leu tanto, sobre isso. Né? Tá tão inserida no dia a dia da vida, trabalho, cuidar de filhos, que realmente ela não ainda chegou. tá repetindo esses padrões, né? Ainda tá repetindo. E o quanto isso ainda é elitizado. né? Assim, sendo muito sincera, acho que né? Na verdade, esse assunto é algo que a gente tá lutando muito, porque quando eu estava na formação que eu fiz, que foi a última formação com a Lua Barros e com a Elisama, a gente formou um coletivo de educadoras parentais para desmistificar para derrubar essa barreira. Então hoje a gente tem um coletivo que trabalha com famílias vulneráveis justamente para chegar até onde essa educação parental não chega. E é tão necessária, né? Dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, aumentar a autoestima dessas crianças para que elas, no futuro, né, tenham outra cabeça, outra ideia, que elas realmente queiram subir o Everest, né, acreditar nisso, porque muitas vezes é muito difícil para aquela criança que tá naquela situação, né? Para aquela mãe também, para aquele pai, enfim. E é um olhar da gente também considerar com muito cuidado todos os contextos. Eu imagino que seja um desafio também, porque tira a gente da nossa zona de conforto, né? Mexe aqui com a estrutura aqui dentro, né? E assim, não vai ser... por isso que eu falo, não tem um manual, porque quando eu falo com Gabi, né? Quando eu falo com você, quando eu falo com outra pessoa, cada família vai ter uma configuração. Não dá pra gente falar, olha, façam isso, que isso vai dar certo. Todo mundo que fizer, deu certo, não vai. Não tem como. A gente vai negligenciar a história dessa família se a gente cair nesse lugar de falar que educação respeitosa, disciplina positiva é só aplicar a ferramenta que pronto,
seu filho vai se comportar bem e A vocês vão ser a Elisama família é uma feliz. que foi agora no Mil e Uma Tretas? Foi. Foi, não foi? Foi. Cara, ela falou uma frase lá e foi aí que me trouxe esse questionamento. Olha só que louco, né? Como já faz essa ponte aqui pro episódio. Porque eu lembro que de convidada tava a Sophie Charlotte. E a Sophie tava falando assim, que ela falou, cara, eu hoje, se eu visse na rua uma mãe batendo no filho, não sei o quê, eu não permito. Ela falou isso. Eu ia, tipo, interferir. E aí a Elisama trouxe assim, Sofia, a gente só tem que tomar muito cuidado, porque ainda existem mulheres, exatamente, que não têm nem acesso a esse tipo de criação, enfim. Então, como a gente cobra de uma pessoa que, às vezes nem sabe o que é, ou 2, até sabe o que é, mas, cara, o contexto que ela é inserida não abre a cabeça dela pra esse... A condição emocional dessa pessoa, às vezes, ela tá tão ferida que ela não tem condições de fazer diferente. Exato. Por isso que a abordagem, na verdade, ela tem que ser, ela não pode ser assim... a partir do momento que a gente agressiva amplia, até também, né? Quando a gente amplia o nosso repertório, e aí foi também um dos momentos da minha carreira que eu acho que eu dei essa parada para refletir o que eu tô levando para as famílias. Será que eu tô falando de um jeito com esse público e com o outro eu vou ter que falar de outro? Não é coerente. A educação parental, né? A educação com respeito, ela tem que valer para todos. É o que a gente defende. Então, é você colocar adultos e crianças, claro, essa criança e esse adolescente no centro dessa relação. Então, eu não posso aceitar violência. As famílias, os adultos, porque todos nós, dentro de uma sociedade, somos responsáveis por essas crianças. Por essa sociedade, né? Então, a gente tem que partir daí, tá? Agora, é uma conscientização, é uma sensibilização, e é muito duro a gente também dizer que essas famílias, por serem de uma condição de maior vulnerabilidade, elas não vão acessar isso. Não, elas a gente vão, tem que trazer cada mas vez mais para que elas acessem. Até eles. E como, né? Aí fazendo, creio eu, esses trabalhos sociais, né, que o pessoal faz. Então, indo até centros de educação. E aí, assim, são 1001 possibilidades. Mas é muito injusto a gente dizer que eles não vão. Lá. Vai chegar tem sim. Tem que chegar. É a gente ser disruptivo nesse ponto e falar, não, é uma linguagem só para todos, sabe? Será que já não vira em algum momento uma questão quase, assim, sei lá, de saúde pública? Porque, assim, acho que a gente tá caminhando para isso, né? Já agora que a gente tem a lei, né, de não poder bater em criança, se não me engano, né? Que é muito recente. Então, assim, é como se a gente estivesse ainda muito engatinhando nesse processo. É uma lei extremamente recente e muito vendida aí por aí de maneira errada, né? As pessoas falam da lei da palmada e tudo mais, e a lei da palmada ela veio para defender as crianças de abusos dos adultos, né? E assim, gente, não é que é proibido você bater no seu filho, é proibido você espancar, mas assim, eu acho que a gente fala muito do óbvio, na minha opinião, no direito a gente acaba sendo redundante. Porque se eu não posso bater num adulto, se eu não posso bater num idoso, se eu não posso bater num cachorro, por que eu poderia bater numa criança? Isso pra mim não faz sentido nenhum. A gente tem que escrever em uma lei o óbvio. E a gente tá amparado. A gente tá amparado, entre aspas, assim. Tá tudo escritinho. Então. Só que na prática, é muito não tá triste. rolando. Exatamente. Na prática, isso está precisando ser introjetado. A gente ainda precisa falar sobre. Então, assim, a gente ainda, talvez, e aí para cada pessoa, né, vai atravessar de uma forma diferente. A gente não tem como garantir ou dizer assim, se eu ver uma família, uma mãe ou um pai cometendo um ato de violência, eu vou lá e vou... Sabe, eu espero verdadeiramente que eu seja esse adulto que vai interromper essa violência, independente de quem seja. É que essa violência dentro do contexto, de repente, por exemplo, a lei, ela foi criada para que a gente fique de olho e também para dar para nós, né, da sociedade como um todo, que temos essa responsabilidade coletiva, né, em relação a tudo. Artifícios para que, se a gente sabe que aquela criança apanha de maneira corriqueira, uma coisa é assim, você ter um rompante, não tô falando que é certo e que tá ok.
Na minha concepção de educação não tá. Mas pode ser que aconteça, que você tenha um rompante de agressividade e você dê um tapa no seu filho. E que você corrija ele de uma maneira que não é bacana. Agora, tem crianças que apanham todos os dias do nada, porque o pai chega alcoolizado em casa. Ou porque a mãe chegou em casa e a comida não estava feita. Uma criança. Então, a lei dá amparo para que nós, da sociedade, possamos divulgar e denunciar esses maus tratos dessas crianças. E o pessoal leva a ferro e fogo como que, pelo amor de Deus, estão invadindo a minha privacidade, a minha maneira de educação. Não, mas filho. gente, não é legal bater em ninguém. Mas, amiga, é isso. Nem de maneira você não pode corriqueira. dar um tapa. Você não pode dar um mas tapa. não pode, exatamente. Não pode. É isso que as pessoas precisam entender. E vamos lá, gente, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei nem no meu Instagram. Eu já dei um tapa no Bernardo. Tipo, quase que instintivamente, porque isso, infelizmente, ainda tá, mano, dentro de mim. Então, assim, ele fez uma coisa, pá! Tipo, fiz meio assim de volta. Isso já aconteceu comigo. Mas tá errado. E, mano, deu na hora, eu falo, filho, pelo amor de Deus, me desculpa, não sei o que. Só que a gente precisa entender, e mesmo eu tendo feito, e o que eu fiz, tá errado. Então, a gente precisa entender que, cara, nenhum tapa. Tipo, não é aceitável. Nada é em aceitável. nenhum ser humano, né? Exatamente. Então, em nenhum ser vivo, na verdade, né? Nenhum ser vivo. Em nenhum ser vivo bater. é aceitável. Então, por que seria diferente com as nossas crianças, sabe? Então, eu acho que é pensar, mas tá invadindo? Tá. Porque você tá tirando, você tá rompendo uma coisa que não é pra ser rompida. Tipo, eu estou invadindo a sua privacidade na sua casa, uma decisão sua, até certo que diz ponto respeito, equivocada, que diz respeito ao âmbito social. Mas aí a gente entra naquela coisa também que pra mim é muito imprescindível, eu levo pra minha vida, que é trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Eu não faço para o meu filho aquilo que eu não gostaria que Mas, amiga, essas pessoas acham que elas levaram o tapa e que tá tudo bem com elas. Não, mas assim, hoje você gostaria de apanhar? Se, por exemplo, meu pai é super a favor da palmada, né? Você vai ver, é um desses que fala pra mim, né? Que se eu não der um jeito no meu filho agora, ele vai sentar na minha cabeça lá na frente. E eu falo pra ele, pai, eu não concordo com diversas coisas que você fala, inclusive de coisas da vida, do dia a dia. E eu não bato em você por causa disso. Eu não coloco você numa situação degradante, eu não te agrido, nem verbalmente. Mas eles acham que criança não é gente, amiga. Exatamente. As pessoas acham e aí ele falou pra mim, ele falou, mas é criança. Então, mas é isso. Ué, na verdade. Eu não sabia que a criança era igual um abajur. Exatamente. Que eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas isso é o saldo, né? É o saldo dessa educação que a gente teve. A criança era vista mesmo como um serzinho propriedade. ali Propriedade dos pais. É isso. A mulher também era propriedade, né? Enquanto solteiras dos pais, enquanto casadas dos maridos. Eu acho que isso vem um pouco disso. Total. Né? Sim. Exato. Fogo no patriarcado. Fogo no patriarcado. E aí você acha que, por exemplo, você falou, eu acho que eu gostaria de interferir. Tipo, hoje, se eu visse, eu espero que eu interferiria. Como é essa linha, né, cara? Porque assim, eu fico pensando, como interferir sem entender exatamente o contexto em que aquela pessoa está inserida. E sem entender exatamente o acesso que aquela pessoa teve. Porque na hora que a Sofia falou isso, eu falei no talvez meio com conteúdo informativo? Não, eu falei pra... na hora que ela falou... Que não é legal bater? Eu pensei, tipo... Caramba, verdade, eu tenho que interferir. É. Aí quando veio como é que é o nome da... Elisama veio e falou, Sofia, mas a gente tem que pensar nisso. Eu falei, caramba, mas é verdade, a gente tem que pensar nisso. E agora? Eu pensei, e agora? O que eu faço então? O que você acha que seria, assim, né, o ideal? Uma pessoa tá numa situação que vê uma criança apanhando em algum lugar, na rua, sei lá, da mãe. Não só apanhando, né? Às vezes a repreensão agressiva é de forma verbal. Eu escutei mãe falando coisas horríveis pros filhos. Inclusive disso no episódio, fala disso também. De uma situação lá que a menina viu, que a mãe no restaurante ficava, horrível. Cara, assim, humilhando a outra criança, comparando com a irmã mais velha, porque a sua irmã comeu e você não comeu. E, mano, pipi. Cara, difícil. Muito difícil, assim. É muito difícil. E a gente precisa, é o que eu falo, acho que essas conversas, elas precisam reforçar a nossa responsabilidade enquanto adultos cuidadores, enquanto adultos responsáveis. Sim. Ainda que a gente não seja
um cuidador direto dessa criança. Sim. Então, se eu estou diante de uma criança e de um adulto, uma criança que está sendo violentada, eu preciso entender que o meu papel ali é garantir a integridade dessa criança. Isso tem que ser isso já tem que ser o suficiente para me motivar a ir interromper aquela ação. E não de um lugar de maior, de que assim, eu sei mais, eu então faço você tá melhor. errado. Aí é quando a gente considera o contexto no sentido, eu não sei a história daquela família. Exato, sim. Né? Eu não atendi, eu não às você vezes tá eu posso vendo nem uma coisa conhecer, isolada ali, né? tá? Mas eu preciso entender que, ok, essa família ela tem uma história, mas eu tô cumprindo agora com o meu papel de responsável, tá? Dentro de uma sociedade, e essa criança, ela precisa ser protegida. Então, eu tô vendo que você tá muito nervoso. Você não quer dar uma respirada? Eu protejo essa criança. Sim. E tá? não no momento do jogador, isso, né? Não, isso que você tá fazendo errado, não sei o quê, né? É aquela história de que, assim, a criança, quando tá nervosa, isso é válido pra todos nós. A hora que a gente explode, eu não dou conta de assimilar nada. É isso mesmo. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não vou acessar. Então, assim, não adianta ali querer dar lição de moral, né? Não vai ser naquele momento. Mas talvez ser essa rede de apoio que a Gabi tava falando, do tipo de fazer essa troca, eu entro aqui... É a proteção da criança nem mesmo. Nem sempre isso vai acontecer. Sim, né? mas talvez nessa intenção. Sim, nesse momento específico, eu preciso garantir a integridade dessa criança. Sabe? Então, é isso, é pensar na integridade da criança. Esse tem que ser o motivador. Tá? Independente. Mas o adulto vai ficar chateado. Bom, não me interessa. Tipo, que pena. Ele que lide com essa frustração dele. Aí você pode dormir com essa. Agora eu vou fazer meu papel. Exatamente, concordo. Sabe? Marca então, terapia, meu amor. É isso que... concordo. Acho que complicado temos... também, é um papel né? social, né, cara? Sim. É o que a gente tem como... É o mínimo, eu acho, que a gente tem que fazer aí nessa situação, em algo como isso. Bom, qual é o maior desafio que os seus clientes enfrentam? Existe uma idade específica que você é mais procurada? Uma idade da criança, né? Creio eu. Olha, é bem pulverizado, assim, sabe? Até adolescentes mesmo, porque às vezes às vezes algumas pessoas pensam assim, mas a adolescência já não entra mais, né? Na parentalidade, porque fala muito... A gente tem muito, né, essa muita teoria em cima... Da infância. Até onde alcança, né? a infância. Da infância. Tá. Então, crianças ali em torno de 3 anos. Geralmente é nessa fase. Por quê? Porque é aquela fase que a gente entende que é um pouco mais desafiadora para os pais, porque a criança ela sai daquele período que ela tá sendo muito mais guiada por nós. Então, assim, a gente leva para onde a gente quer, ela vai lá, faz isso, faz aquilo. De repente, você escolhe a roupa, começa... você escolhe a comida, você escolhe a hora do banho, você escolhe tudo, absolutamente tudo. E aí, ela, de repente, começa a entrar nesse processo fala não pra você. Peraí, agora eu tenho as minhas vontades. E esse não que ela dá pra gente... né? Não, eu não quero vestir isso. Não é um não para nós, é um sim para ela. É parte do processo de desenvolvimento dela. É difícil a gente virar essa chave na nossa cabeça, sabe? Então a gente precisa entender que isso é saudável, inclusive, para essa criança começar a prestar atenção nela, no que ela gosta. É tão maravilhoso, no fim. Eu acho difícil. Putz, é muito difícil, claro que é. Mas, difícil, cara, eu acho muito legal quando eu vejo, assim, quando eu tento sair uma da personalidade situação, se formando ali, né? Me ver de fora, às vezes, ali naquela situação. Eu falo, ou então, quando você tá, assim, de boa, você olha um vídeo, você fala, olha que legal, aconteceu isso, exato. Olha ele escolhendo uma roupa. E eu tento praticar muito esse exercício na vida, né? Não é nem só na minha relação com o Bernardo, do sair da situação e ver a situação de Faz fora. terapia, né, amiga? Terapia, amores. Vamos terapeutizar? No fim, é uma grande terapia, cara, a criação respeitosa. Muito. É uma grande terapia, assim, porque esse lance, né, de você acessar suas feridas e, assim, propor... Não ter feridas, não vai ter, não tem como. Os nossos filhos vão ter, mas vão ser feridas diferentes, né? Vão ser outras questões aí. Então, é isso. Olhar de fora, eu acho que é muito...
cara, é necessário, eu acho, você tentar se tirar. Não é óbvio que não é sempre que você vai conseguir, gente. Mas eu tento fazer esse exercício o tempo todo nas minhas relações. Tá, como se eu estivesse vendo isso aqui de fora desse tem contexto? isso, tem isso. Mas por isso que a educação, né? Quando a gente fala de educação, por isso que ela é tão importante. Porque essa educação, vamos supor, hoje a gente tem condições de falar sobre fase de desenvolvimento. Sim. Saiu daquele lugar técnico, científico, de psicologia, de neuropsicologia, para uma linguagem mais acessível aos adultos. Então, isso permite a gente ter mais menos conhecimento. Técnica, né? E aí, com mais conhecimento, eu consigo me conscientizar melhor, entender o que é aquela criança, por que ela tá tendo aquilo, né? Agora, a gente também tem que exercitar, porque você romper uma barreira, tipo assim, poxa, eu fui criada desse jeito, eu aprendi desse jeito, agora eu tenho que olhar de um jeito diferente. É desafiador? Tira a gente total da nossa zona de conforto, muito, do nosso padrão. Sabe? A cabeça exige pensar. Mas a educação, ela vem com esse propósito. Então, assim, essa é uma fase que, de fato, né, respondendo a sua pergunta... Dos 3 aninhos ali. É um desafio maior, porque é onde exige mais para os pais sair do controle, porque esse controle é o que a gente entende como respeito, muitas vezes. Sim. Então, assim, se essa criança faz o que eu quero, é que ela tá me respeitando. A partir do momento que ela começa a demonstrar que ela tem as vontades próprias, eu acho que essa criança tá querendo demais. Tá colocando a asinha de fora. Eu tô exercitando ela se perceber, ela se questionar. É importante esse processo para que ela aprenda, né? Como eu falei, a se questionar. O questionamento hoje é visto como uma falta de respeito. Sim, total. Não, peraí. Na minha época, né, quando a gente pensa, né, a última palavra era do pai, da mãe, do cuidador. Sim, não, era nossa, sim senhora ou sim senhora. É verdade, chocou de cheio. Era nossa, não era sim senhora ou sim senhora. Então, assim, antes não tinha nem vez. Então, de verdade, hoje, quando eu vejo uma criança que pode falar um não para os pais, eu entendo que essa criança tem espaço dentro de casa para se colocar e para questionar. E esse pai tem espaço, essa mãe, ou esse cuidador, de construir aí uma relação completamente diferente daquela que a gente teve. Porque a gente não tinha nem espaço para dizer não. Verdade. A gente não tinha espaço para dizer o que queria vestir. Pequenas coisas, gente, já são uma... E quando a gente questionava alguma coisa, muitas vezes era porque eu sou a mãe ou eu sou o pai. E enquanto você morar sob o meu teto... Exatamente. Vai Isso é muito ser duro, assim, sabe? Eu lembro que os meus pais, gente, zero criação respeitosa, não foi nada, nem tinha, né, isso na nossa época. Mas eu acho que os meus pais sempre deram muita liberdade pra gente, assim, de... assim, eu sempre fui muito questionadora, sempre é um padrão bem meu. Então eu era vista como rebelde, a que sempre contesta, a que, enfim, chata. É difícil. É difícil, ninguém nunca vai te aguentar. Forte. Enfim, essas histórias. Mas, por um lado, eu penso que se eu tive esse espaço, alguém me deu alguma coisa ali de espaço, né? Pelo menos eu tive esse espaço pra ser assim. E eu conheço pessoas, o pai do Bernardo, inclusive, é uma dessas pessoas, que ele fala que na casa dele, cara, era zero espaço. Não existia espaço para falar sobre as suas dores, para falar sobre... E eu vivi uma situação com ele, assim, na época que a gente ainda tava junto, acho que eu tava grávida do Bernardo, o Bernardo tinha acabado de nascer, que eu percebi ali que os pais dele estavam juntos nessa situação, que o Pedro, o pai do Bernardo, tentou falar uma coisa, assim. Cara, na hora, os pais dele, cortou. assim, ó, vlum. Ele não deixou... Ele quase que não terminou a frase, os pais dele já estavam, assim, terminando aquela frase. Tipo, que absurdo você falar isso, não sei o que lá. E aquilo ficou muito claro pra mim a diferença de... Talvez os meus pais, eles não me deram essa liberdade toda que a gente teve, mas pelo menos... Eles eram ouvintes. Tipo assim, eles deixavam eu terminar. Eles deixavam eu falar o que eu precisava falar ali. E o que eu percebi? Qual foi o movimento, né, que aconteceu com o pai do Bernardo, por exemplo? Cara, ele se desvinculou desses pais muito cedo.
Então ele quis sair de casa muito cedo, porque ele não tinha espaço. Percebo isso também em algumas pessoas. Saiu de casa muito cedo e, cara, existe um afastamento ali. Agora tipo, até, né? De vida adulta. Não troca, ele não troca. Óbvio, sai, não é nada obrigado, não. Vai, sai, fica Mas ali. é uma relação distante, né? É uma relação distante, que emocionalmente não distante. ele mesmo me fala, Gabi, eu conto pra ele assim, tá tudo bem. É o superficial, né? É assim, tudo... Então, cara, graças a Deus, eu tenho essa liberdade com os meus pais, por exemplo, de falar, cara, não, tá tudo uma merda, ou puta, isso aqui tá acontecendo. Então, até na nossa geração existem diferentes, né? Muita diferença. Em casa também, minha casa era muito parecida com a sua, pelo que você fala. Sim. E eu notava, na época que eu era adolescente, porque assim, os meus amigos queriam muito vir na minha casa. Porque minha casa tinha um espaço ali pra gente, por exemplo, jogar um videogame, pra gente entrar numa internet, né, à noite. E na época da internet de escada, um beijo, internet de escada, saudades. Saudades nada, é horrível. Eu adorava o ICQ, adorava o ICQ. Enfim, e assim, eu notava isso. E enquanto eles não queriam ficar na casa deles, eles queriam estar ali. Porque tinha muito por conta da minha mãe, não por conta do meu pai, um grande cabeça dura. Um beijo, pai, te amo. Mas a minha mãe fazia essa contrapartida. Entendi. De ouvir e de acolher. Sua mãe é terapeuta, né? É outra coisa. Mas mesmo assim, né? Não é um mundo ideal. Sim. Mas mesmo vendo muito disso que a gente tá conversando agora, de educação respeitosa e tudo mais, a minha mãe sempre conversou muito. E apanhei muito? Sim, apanhei, lógico. Faço parte da geração que apanhou e não morreu. Mas é muito raro. Muito raro. Não era um negócio assim de tipo, puta, ferrou, vou chegar em casa, minha mãe vai me socar. Não. Minha Você mãe entendeu? também não. Assim, Não. meus pais já aconteceu mas também, a maioria dos meus amigos fala, se minha mãe souber disso, pelo amor de Sim, Deus, não já deixa tem ela ficar sabendo que ela vai me matar. Eu acho que os nossos pais, eles já foram um pouco quebradores de padrões, né? Tipo, eu acho Acredito que sim, porque senão a gente não tinha essa porta aberta. Exato. Pra agora, eu acho que essa porta isso. começa a se abrir exatamente porque eles deram um pouco de espaço pra gente. Eu acho que a nossa vai ser realmente, cara, disruptiva ali, que aí vai... Sei lá, juro, eu nem sei. Eu penso muito isso. O que vai ser da geração dos nossos filhos, né? Eu acho penso que, cara, também. vai ser muito legal em vários sentidos, mas com certeza vão ter as dores deles aí criarão, também. existirão novas problemáticas, eu acho, E é muito né? ilusório a gente achar que os nossos filhos não vão ter traumas ou que não vão ter dores. Não, o pezinho de meia da porque, terapia gente, já tá lá, até em casa. porque, assim, vai ter. O trauma, ele tá muito relacionado a como a pessoa... Não é a situação em si. A expectativa que aquela pessoa tem mas é como ela internalizou aquela situação. Também. Então, assim, às vezes uma situação muito, sei lá, entre irmãos, tá? Uma mesma situação, tem 2 irmãos, para um refletiu de uma forma, para o outro, completamente diferente. A gente sabe bem disso, a gente tem irmãos, é assim. Total, às vezes eu sento pra conversar com meus irmãos e a gente, lembra daquilo? E eu tenho uma lembrança deliciosa, eu falo, nossa, aquele dia isso aqui. Meu irmão fala, pelo amor de Deus, aquele dia foi horrível. Pois é. É total. isso. Total. Do mesmo lugar, da mesma a gente acha situação. Que é uma situação, nossa, aquilo traumatizou. E não. É verdade. Porque até nessas horas, a educação com respeito, ela vai te dar muito mais recursos e vai te fazer desenvolver uma habilidade de você ajudar o seu filho, a sua filha, a atravessar esse momento que tá difícil. Que é tão importante, porque é sobre isso, Uhum. sabe? Não é sobre eu saber tudo o que eu tenho que fazer naquela hora, falar a coisa certa no momento certo, não. É atravessar, junto com os nossos filhos, as situações difíceis. É eu estar aberta, eu ter espaço para dialogar, para acolher. Em muitos momentos eu não vou saber o que dizer, eu não vou ter, e eu nem tenho que ter a solução. Por quê? Porque eu também quero que essa criança ou esse jovem aprenda a saber buscar essas soluções. Então, você imaginar que lá na frente, porque eu tô dando uma educação respeitosa e o meu filho só vai fazer boas escolhas? Não. Cara, vamos quebrar a cara todo mundo. Vamos. Já se preparem. Porque assim, até porque fazer más escolhas faz parte, gente, de aprendizado como ser humano, cara. Beijo adolescência. Beijo adolescência. E assim, é isso. Escolhe um namorado bosta mesmo, tipo assim. Tem amigas péssimas. Tem amigas péssimas. É isso, gente. Faz parte. A verdade é a gente tá o quê? A gente ser aquela porta que vai estar aberta pra, cara,
vem Seu cá. filho vai estar com Vamos- aquele vamos amigo conversar? horrível. Vamos rever isso? Você vai ficar perto dele, você entendeu? Você já sabe que uma hora vai dar merda. Porque a gente tem essa visão de futuro, né? Eu falo pro meu filho, filho, você tem que entender que a minha mãe tem vivência. Ele não entende, ele tem 3 anos, mas eu já falo. Fica lá olhando. Eu já falo, porque assim, às vezes eu tô vendo que ele vai cair. É óbvio que ele vai cair da mesa, que ele vai cair da cadeira, mas ele fala que não. Então eu falo, filho, a mamãe já viveu um pouquinho mais que você. A mamãe tá vendo. E a minha mãe falava isso pra mim, eu falava, mas que tonta. Senti tudo. Ai, sabe não. Ai, minha mãe é tão chata. Cara, uma coisa que o pai do Bernardo me fala que ele viveu muito na casa dele é aquela velha história de que como é que é? Se você... Ele chegou chorando em casa porque apanhou Engole o na choro. rua. Ai, se você... Porque apanhou na rua. E aí Ai, que pai péssimo. chega e fala, tipo... Se você chegar chorando em casa de Vai novo, apanhar de porque novo. você apanhou, você vai apanhar de novo. Ai, E, gente. cara, isso é muito... E ele fala com dor no coração, assim. Apesar dele ter, claro, algumas... A gente é bem alinhado, assim, com essas coisas. Mas ele tem ainda umas coisinhas Eu que ia ele... te perguntar isso. Eu falei, você ele acha que ele pra ele é tranquilo? Essa questão, né, Eu da acho que educação pra ele é vocês tranquilo, optaram, ou pra porque ele ele tá encontra muito longe. mais monstros, Eu acho que é tranquilo porque ele tá longe. Então, acho que se a gente ainda fosse casado, alguma coisa assim... Talvez tivesse Fosse um alguns baita embates desafio, aí. Não, acho que um baita não, porque ele tem consciência. Que nem ele tem essas memórias, ele acessa esse lugar de dor. Aham. Tipo, ele fala, cara, Ok. não quero reproduzir isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo que o Bernardo seja mole. Ele fala. Tipo assim, se a gente ficar, tipo, muito assim... Ai, mas a criança te Entendo. bateu, o filho, você tem que falar que não pode só. Mas E eu entendo um pouco é. esse sentimento dele. Até onde, tipo, o Bernardo, ele é muito de bater, assim. O Bernardo bate nas crianças, tudo, coitado, eu socorro. Então, assim, eu não acho que é o perfil do Bernardo apanhar e ficar de boa, sabe? Assim, eu não acho que é muito o perfil dele. Mas, se um dia isso acontecer, talvez eu tenha que dizer que existe também um limite que a pessoa Do não pode outro, passar. E assim... filho, você não vai bater de volta? Não, você não vai bater de volta. Mas você também tem que se defender. Então, assim, você saber o tipo, Sim. cara, daqui você não passa. Exatamente. É Entendeu? a contenção. É né? a contenção. Eu acho que isso é uma dúvida que é muito comum, né? Então, quer dizer, a gente não fomenta a violência, mas eu vou deixar meu filho apanhar? Né? Como que fica isso? Sim. E assim, primeiro, eu acho que a gente tem que aprender a confiar também nos nossos filhos e no que a gente está construindo Sim. junto com eles, né? E entender que esse movimento de... Essa criança, ela vai, ao longo da vida dela, ampliando esse repertório emocional e esse gerenciamento de conflitos. Então, hoje, seu filho tem 3 anos, 3. né? Ele tá no momento de agora entender um pouco melhor, sabe? O que é. Então, assim, ele vai entender cada vez mais o que é a raiva, que tá tudo bem sentir a raiva. Como é que eu reajo a essa raiva? Como que isso acontece no meu corpo? Nossa, eu tenho muita vontade de bater. Então, tá, mas a gente sabe que bater é algo que a gente não faz aqui Não é dentro de admissível. casa. Então, tá bom, como é que essa criança vai aprender esse limite? Aí você vai colocando os limites, mostrando pra ele que outra forma eu posso lidar com essa raiva que eu tô sentindo, Sim. né? E conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo que outras formas ele pode lidar com esse amigo que de repente pode vir pra cima dele. Mas eu entendo que a contenção é um recurso que a criança precisa aprender. Como assim? Eu vou deixar, então, o outro me bater porque eu aprendi que violência... Então, eu também não existe posso... isso nem hoje, né, gente? Se alguém vem me bater, calma aí. Exatamente, Você gente. tem que se defender. Óbvio que você não vai partir pra cima de sobrevivência. ninguém. Mas é uma Aham. sobrevivência. Então, É assim... até instintivo, eu acho. Exato. nesse caso. Instintivo, exatamente. Instintivo. A gente não é anular os nossos instintos, né? Mas, obviamente, a gente já começa a acessar, talvez, uma consciência que é necessária. Hoje eu já saberia como lidar com uma situação como essa diferente de quando eu não Ou tinha até repertório, talvez né? evitar de estar numa situação dessa, porque eu me vejo passando aqui pelo que você está falando, muitas vezes me colocando de frente a certos embates que talvez me gerassem um conflito físico, que nunca aconteceu, graças a Deus, nunca briguei de tapa com ninguém, mas já que ter beirado, do tipo assim, de ser ameaçada, né, do tipo, cara, eu vou bater em você. Então, assim, talvez se eu tivesse um pouco mais de inteligência Ó a Lana, gente, entrando emocional, no meio do negócio. eu já Ai, evitaria essa situação, de ter chegado neste momento, né, do tipo, cara, essa pessoa não tá legal. Que são os limites que chega. a gente vai colocando, que a gente Exato. vai aprendendo. Então, por isso que é tão importante. Os limites para as crianças são importantes também É como tão lindo, né, referência tudo isso.
até onde eu posso ir com o outro, sabe? Sim. Reconhecer que o outro tá chegando no limite dele, né? Exatamente. Denise, eu queria finalizar pedindo uma dica pra você. De socorro! Socorro! Pedindo uma dica, socorro, Denise, socorro. Brincadeira. A Lana, gente, a Lana tá participando ela aqui, vem encerrar. gente, vem encerrar com a gente. Finalizar pedindo uma dica em relação a esse tema, ou de série, de livro, de filme, pode dar mais de uma dica, enfim, conta aí algo que você ache agregador. Bom, quando eu penso, assim, em dicas de filmes, eu penso numa série que foi muito falada, assim, nas nossas trocas, né, sobre parentalidade, porque ele traz as relações familiares, porque é sobre isso. This Is Us. Não sei se vocês já assistiram. Ai, tem todo o meu coração aquela série. Então, fica o convite pra eu ia falar a hora que você tava falando, a gente não vive no episódio de This Is Us. Não, a gente não vive. Então, eu entendo que, assim, essa é uma série que traz, né, esse convite pra gente entender as relações de um lugar muito mais humano, muito real. E ele mostra todos os ângulos da criança, da mãe, do pai, do filho. Isso é muito legal. O quanto a infância impacta a nossa vida adulta, o reflexo que isso tem, a né, idealização esse presente dos passado, pais. a idealização. Maravilhoso. Temáticas de relação entre irmãos. Então, incrível. assim, em muitos momentos, a gente é atravessado, a gente se vê naquela situação. Eu choro quase todos os episódios. Não é? Quase Impossível todos. não chorar, Pode gente. falar, tô arrepiada. Não dá. A gente ser sensibilizado o tempo todo. Isso ajuda a gente a acessar. Leva pra terapia, vai levar muitos episódios ali, dá aquele gatilhar, aquela gatilhada, né? Então, assim, fica, eu acho que como referência. Incrível. Livros, assim, eu gosto muito do livro da Lua Barros, Eu Não Nasci Mãe. Não sei se vocês conhecem, eu conheço a Lua, mas não li o livro. A Lua é uma profissional, assim, muito humana. Ela, para mim, foi um divisor de águas em relação a olhar a educação com respeito. Isso que você trouxe, né? Da gente se olhar enquanto mulher, da gente entender como colocar os nossos limites sem deixar isso ser ultrapassado, né? Sem eu sair com essa sensação de que eu tô me anulando dentro dessa relação, sabe? Porque são as crianças, mas a gente também dentro dessa equação, sim, com sabe? certeza. Então, recomendo esse livro, às vezes para dar de presente para mães e tal. Maravilhoso. E eu também participei até, não vou deixar, né, de falar, eu fiz agora uma coautoria de um livro que chama Educação Consciente, da editora Literari, e é um livro que traz várias temáticas também. Então, assim, são pequenos capítulos, mas que falam sobre mãe atípica, tem outros que falam sobre um capítulo que fala sobre fase de desenvolvimento. Que legal. A alimentação respeitosa. Eu abordei o impacto do respeito nas relações familiares. Então, assim, às vezes, para quem está começando, é um bom caminho. É um livro que também pode te dar uma visão mais ampla, e aí você vai buscar outras referências que se aprofundam, porque fala de tudo um pouquinho. Dá, que legal. Assim, cada autora tem ali uma temática específica. Legal. E um que eu tô para ler agora, e da Elisama Santos, como você falou dela, ela tá com o livro Mesmo Rio, ela tá fazendo o lançamento agora, né? E é a primeira ficção dela. Então, assim, é uma educadora parental, ela é psicanalista, educadora parental, e ela tá contando agora a história de uma família com 3 irmãos, uma mãe que tem uma doença, essa família em algum momento se distanciou, e aí eles se reencontram para ver. Então, ela tem uma abordagem sobre as emoções, assim, e a galera tá falando super bem desse livro. Eu já comprei, mas não comecei a ler, que eu comprei a semana passada. Mas assim, tá sendo... tenho visto o impacto que isso tá tendo para as pessoas, que sabe? legal, então, eu recomendaria também esse E a sua loja? Quero falar. Fale do seu negócio. Do meu negócio. Venda seu peixe. Então, eu, além de atuar como educadora parental, né? Eu tenho essa loja online, que no início desse ano... Eu acompanhava já o antigo Estúdio Coca, né, que eram de 2 mulheres, uma psicóloga e uma ilustradora, e elas desenvolveram uma linha de produtos baseado nos fundamentos da comunicação não violenta, né? E eu já acompanhava o trabalho delas e tal, de repente elas falaram, a gente tá encerrando a loja, as atividades, você acompanhava? Acompanhava, fiquei triste, porque não consegui comprar Gente, então hoje você vai ganhar, inclusive, aquelas... Maravilhoso. Dias de glória, gente. Ai, mas assim, eu acabei falando, não, no ímpeto, assim, eu falei, não, eu vou perguntar pra elas, e aí, dá pra eu continuar esse porque é um negócio? trabalho muito legal. Super alinhado com o que eu faço, né?
Eu acredito muito nesses recursos. E aí acabou dando certo. Então, hoje tem essa loja. Agora ela recebeu o nome, os produtos, né? Ganharam o nome de Geração Semente. E então lá na minha loja virtual tem os baralhos, que é o baralho dos sentimentos, das necessidades, tem o quadro de rotina, tem uns pôsteres, né, que falam sobre a comunicação não violenta. Eles acompanham também um e-book para quem está começando, né? Então você fala, eu não conheço nada sobre comunicação não violenta. Até para introduzir na vida da criança. Exatamente. São recursos ali para a gente começar a ampliar o repertório emocional dos nossos filhos. Por quê? Porque assim, a gente sabe que desenvolvimento emocional é viver na prática, sabe? Mas é legal também a gente... a criança, ela aprende de uma forma lúdica, né? Sim. Então, a gente ter outras formas, como livros, né? Você tinha comentado. Um pouco mais dessa atenção, né? Ajuda a criança a, por exemplo, sair de nomear aqueles sentimentos básicos, né? Das emoções, tô triste, tô feliz. E começa a enxergar outras possibilidades. Isso facilita muito a nossa comunicação com eles. Mas tem muito adulto que precisa desses brinquedos. Exato! Muito! Pois é. Vamos começar a dar um Porque baralho. às vezes a pessoa acha que a pessoa tá irritada, mas ela tá com fome. Exatamente. Então, Criança assim, é a mesma coisa, né? E a gente é um adulto. exercício para famílias. Por isso que eu falo, não é um baralho, não adianta você pegar o baralho e deixar lá só com a criança, sabe? É aquele momento... É um convite para a família. Exatamente, é um momento de se conectar. Os baralhos, eles vêm com um livrinho com 12 ideias ali de joguinhos que vão puxar esse assunto, sabe? Então, dali, gente, aparecem muitas coisas bacanas. Eu acho que abre um espaço para o diálogo. Legal. Que legal. Sabe? Entre pais e todas as filhos idades, e cuidadores. Né? Sim. Porque para crianças pequenas, o diálogo vai ser raso, mas as crianças um pouco mais velhas vai ser um diálogo super profundo. Mas para crianças pequenas, menores de 3 anos, por exemplo, que nem os pôsteres são legais, super porque você já vai... Como é que você está se sentindo? Aí a criança já vai apontando, ela já vai começando a se familiarizar, sabe? Então, é um recurso, sabe? É uma ferramenta a mais. Para que, às vezes, os pais que falam assim, eu não sei por onde começar. Colocar em prática. Então, bora lá, né? Vamos usar isso como recurso. Legal. E até onde fizer sentido também. Porque a hora que não... beleza, até aqui foi bom, agora a gente já tem esse... Sabe? A gente já consegue... Já conseguiu desenvolver. Nomear os sentimentos, a gente já consegue abordar isso sem a necessidade de um recurso e tá tudo certo. Legal. Denise, muito obrigada. Amei as dicas. Incrível. Foi incrível. Ficaria mais bom. um tempão conversando aqui. Falando várias coisas, chorando, entendeu? Porque trazendo vários traumas aqui, Denise. Fazendo uma terapia em grupo. Fazendo uma terapia em grupo aqui. Eu amei, muito obrigada por ter topado. Eu que agradeço. Foi incrível. Obrigada, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Seu arroba. Qual que é o seu sim. arroba? Eu tenho o meu arroba profissional, né? Que é o arroba Denise Gardilin. E o da loja é arroba geração_semente. Legal, tá? Valeu. Obrigada Valeu, Denise. Obrigada por ter topado. Tchau, gente. Tchau, valeu. Gente. Tchau, tchau.